Olá, boa noite. Vou esperar o Instagram entregar para os seguidores. E começamos mais uma live. Para começar hoje, falar um pouquinho sobre a depressão, como sair da depressão, saindo da depressão. Alguns sintomas da depressão, como a gente tratar. E hoje nós temos uma convidada especial para participar conosco. Anéia, seja bem-vinda. Danilo, Jane e Danilo. Senhorita Evelyn, nossa doutora que vai participar hoje com a gente aqui dessa live. A Tati. A Evelyn pode, se quiser, pode pedir a solicitação para a gente estar participando aqui. Grande Victor também. Vocês estão chegando, né? Giliane, vocês estão chegando. Pedir para vocês fazer o seguinte: compartilhar com 2, 3 pessoas essa live para que possa participar com a gente aqui, saber um pouco mais sobre a depressão, como sair da depressão, como ajudar alguém em estado depressivo, né? E a gente vai ajudar hoje. Vai ser um papo bem legal. E aqui com a doutora Evelyn. Vamos. A Ju, Jaque, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olá, Olá, boa doutora. Boa noite. noite, Tá me ouvindo ilustríssimo. bem? Sim, Estou aí, você, tá me ouvindo bem? sim, também estou ouvindo bem. Pessoal aí que está aqui Ótimo. ao vivo, se estiver ouvindo a gente bem, dá um joinha, manda um feedback para a gente. Sempre bom, né, a gente conversar sobre saúde mental, sobre autocuidado, sobre a saúde, né, do corpo, da mente. Sejam todos bem-vindos à nossa live, a minha live particularmente semanal e hoje bem especial com a senhorita Evelyn. Um prazer enorme estar aqui com você, falando sobre saúde mental, que é um tema tão caro pra gente, né? Sim, muito caro, né? A gente aí que atua atendendo os nossos pacientes, e a gente vê o sofrimento, né? Literalmente assim, na raiz do problema, a gente É, começa desde o ventre da mãe até o tempo atual da pessoa, te faz toda aquela análise da vida da pessoa para poder ajudar ela de maneira mais profunda possível, né? Bom, o tema de hoje, né, como sair da depressão, saindo da depressão, como entender a depressão, como ajudar alguém em depressão. E, pessoal, para quem não conhece a Evelyn, né, ela é médica e é estudante aí de psiquiatria, daqui a pouco está com a gente, está comigo na certificação do Ítalo. E, bom, Evelyn, se você quiser pode se apresentar e entrar propriamente dito no, sobre a depressão, né? Para a gente, como tem sido a sua, talvez a sua, até mesmo a tua experiência atendendo pessoas talvez em depressão ou não. Bom, é isso. O papo é nosso, sem muitas formalidades. bom, eu sou médica, formei em 2018 pela UVV. Atuei durante 3 anos com atenção primária em unidades de saúde. Fui a única médica de várias equipes aqui do nosso município de Santa Maria de Itibá. É uma experiência bem enriquecedora, inclusive, que você tem esse contato muito de perto, né, muito próximo. E você está ali, de certa forma, inserido na comunidade, inserido na casa das pessoas. Então, você tem um acesso ao sofrimento dela de uma maneira muito rica, né? Sim, Os pacientes, eles depositam uma confiança muito grande na gente. Eles acabam abrindo muitas situações. Então, isso traz um olhar humano,
no final das contas. Ajuda a gente a desenvolver esse olhar mais, né, esse olhar mais humanístico, digamos assim. E eu, desde que me formei, já sabia que eu queria fazer psiquiatria. Foi uma coisa... E depois, quando eu comecei a atuar, ficou muito, muito, muito claro. E hoje, depois de sair da atenção básica, eu estou fazendo pós-graduação em psiquiatria e atendendo em consultório particular, só saúde mental. A depressão, ela é uma queixa muito frequente em consultório. Na minha experiência clínica, só perde para ansiedade quando não está junto dela, Sim, né? Que meu são Deus, concordo. comorbidades. Comigo também, mesma É, coisa. O que mais aparece, ansiedade, depressão, bipolaridade. A gente faz em outro momento, a gente se é. aprofunda aí na ansiedade, na bipolaridade. Uhum. E eu acho interessante a gente começar, Denilson, na live, falando sobre a diferença da tristeza para a depressão. Que eu não sei se Perfeito. A chega. tristeza normal, né? Aquela que é É, normal, que é padrão, todo mundo tem. Daquela que é patológica, naquela que é, né, te puxa ali para baixo mesmo, né? Da doença. uhum. Eu imagino que chegue para você essa dúvida também, mas será que eu estou deprimido? Será que é só tristeza? E, e diferente só da tristeza, a depressão ela tem uma frequência, ela tem uma intensidade maior. Ela tem um conjunto, uma série de sintomas que eles vão estar presentes em conjunto na maior parte do dia, por vários dias, né? Então, assim, digamos, falando grosso modo daquela tristeza que não passa, sabe? Sim, E é também um comportamento, uma percepção, de maneira geral, que o paciente tem de estar diferente de um estado prévio. Então, muitas vezes eles falam, doutor, eu não sou assim. sim. Não sei se para você chega da mesma forma. Para mim chega, né, eles não sabendo distinguir uma decepção, uma frustração, talvez constante, talvez coisas consecutivas que foram acontecendo, por exemplo, a perda de um ente querido na pandemia, a perda de um emprego, a reprovação em alguma matéria na faculdade ou na escola. E são coisas constantes numa discussão, no relacionamento, coisas com frustrações constantes que vai deixando a pessoa triste e ela vai achando que está em depressão, mas não, ela só não está sabendo lidar com essas É, frustrações próprias da vida, própria da realidade da vida, né? isso é E comum aí a também. gente vai Mas, trabalhando cada dificuldade, cada frustração, né? uhum. É porque aí chega na parte de desenvolvimento e amadurecimento pessoal que a gente gosta muito também, né? Que Sim. tem o Beck, ele fala na personalidade que tende a deprimir, né? Uhum. Que é Já tem uma uma tendência, né? personalidade que tem uma tendência à depressão. É uma personalidade que não tolera frustração, que tem uma visão de si Uhum. próprio negativa, que vê o mundo de uma maneira, o mundo como um ambiente hostil e exigente demais. Então, existem personalidades que lidam pior com a frustração. E aí tendem Sim, a apresentar mais queixas no dia a dia, né? E aí, eventualmente, sim, deprimir. sim. Agora, E outra, ah, pode falar? e outra é o que aparece, né, na depressão, principalmente na abordagem, na teoria, né, da terapia cognitivo-comportamental, como você citou, de Beck, a tríade, né, da depressão, que é o que aparece com as pessoas depressivas, que é o desamor, né, a pessoa não se sente amada, não se percebe amada, né, interpreta tudo com desamor, né, e aí a gente entra também um pouco na quarta camada, né, a pessoa se vê como vítima de tudo, a pessoa se vê como atacada por todos, né, um peso afetivo muito grande, a realidade tem um peso emocional muito grande, é um desamor, é um desvalor. Aí entra aí os pacientes que não conseguem fazer um autocuidado, um processo de autocuidado,
né? As mulheres no cabelo, na saúde, na estética, no banho, né? O desvalor, não se valoriza. E a desesperança com relação ao futuro, né? Ela não tem esperança, falta esperança. E quando essa esperança, né, essa desesperança aumenta demais, começa a aparecer aí a ideação, né, o pensamento suicida, que é tão grave, a gente precisa cuidar disso, as pessoas precisam se dar conta de que a depressão é um dos maiores causadores, né, o Evelyn, do suicídio, né? Isso. E quando a pessoa experimenta tem esse temperamento, essa personalidade um pouco mais suscetível à depressão, ou ainda quando ela não necessariamente tem, mas passa por eventos estressores, tem uma genética, a genética na depressão é muito importante. Aí, eventualmente, ela Ambiente pode, familiar, né? e aí, eventualmente, ela pode vir a abrir um quadro, um episódio depressivo. E aí, como que a gente diferencia ele da tristeza em geral? Como a gente estava Uhum. falando, em frequência, né? Intensidade de sintoma. E é, por exemplo, aquela tristeza que não passa, persiste ali por no mínimo 2 semanas. Uma perda de interesse. Você deixa de sentir prazer em coisas que antes você experimentava Uhum. prazer, que te motivavam. Você pode ter Uhum. perda de peso ou ganho de peso. O sono fica afetado. Pode ter ideação suicida. Né? São uma série de sintomas que vão denunciar uma gravidade para a gente. Né? E aí a gente Uhum. consegue pensar num diagnóstico. Sim, sim. E fazendo um esquema, né? O pessoal que está aqui na live, dá um feedback aí, que vocês vão comentando, o que vocês acham e tal. É, gente, faz pergunta. Legal. E eu montei um esquema, talvez até o pessoal que está aí vendo a gente, se quiser pegar papel e caneta, é bem interessante. Depois eu vou até tirar uma foto, montar melhor, tirar uma foto. Que aqui está o humor deprimido, né? No centro está ali o humor deprimido. E a partir desse humor deprimido, começam a aparecer mais coisas que puxa para baixo, no sentido mais deprimido ainda, né? Vamos lá. Se no centro está o humor deprimido, fiz até um esquema, né? Vai puxando linhas ao redor desse centro, né? Começa a aparecer os pensamentos negativos, né? E distorcidos da realidade, principalmente negativos, né? Esses pensamentos. Aparecem as ruminações, né? E o autoataque, no sentido de a pessoa começa a pensar muito mais negativo sobre ela. Eu tô feia, eu não consigo, não vai dar certo, muito peso, muita negatividade, muito pessimismo. A pessoa vai puxando para ela, vai atacando ela mesma, né? Aí entra o humor e a emoção, né? A próprio humor deprimido, que você acabou citando. E aí, outro ponto é a esquiva, né? E a evitação, que ela começa a evitar situações prazerosas, porque ela já não sente prazer nas coisas. E ela já tanto fez, tanto faz. Está com falta de esperança em tudo e em todos, nas relações interpessoais, no trabalho, no estudo, naquilo que era prazeroso não sente mais prazer. O que ela vai querer? Ficar na cama, ficar no sofá, não ter contato com as pessoas, porque ela não quer que as pessoas vejam ela triste, talvez sente vergonha, porque ela não está se cuidando, né? Cuidando da estética do corpo, enfim, do cabelo dela, né? E aí começa a aparecer esses comportamentos que a gente chama de disfuncionais, que é justamente o comer demais, começa a buscar compensações, né? O comer demais ou não comer, né? Aí entra aí principalmente, né? Aquele prazer imediato que aparece no comer, na pornografia, na masturbação, uma sexualidade desregrada, em várias compulsões, começa a aparecer talvez compulsões, né? Tudo para tentar manter um equilíbrio, né? E até mesmo se Uma ela não forma de come, compensação, como se fosse um comportamento compensatório. E isso. aí o ser humano, ele sempre tende a buscar o caminho mais fácil.
E o caminho de realização, entre aspas, mais fácil é o prazer, né? Que vai dar aquele boom ali de serotonina, digamos assim, de dopamina, Uhum. que vai trazer o mínimo de sensação de bem-estar que aquela pessoa já não está experimentando, Sim, por né? isso que eu, particularmente, quando começo a atender paciente depressivo, a primeira coisa que eu explico é esse circuito do cérebro, do eixo da O centro de recompensa, centro de digamos assim, recompensa. Isso, que na para o compulsão ele ciclo, é o centro, né? Uhum, uhum, o ciclo de recompensa. uhum, Diante de uma frustração, eu fico triste, né? Aparece a tristeza, e eu quero me motivar com o quê? Com prazer imediato. A é, questão é qual o prazer imediato, né? E o que às vezes a gente vai desenvolvendo ao longo da terapia é uma tolerância à frustração, porque muita gente tem uma intolerância à frustração, né? E aprender a lidar com a frustração própria da vida, porque minha mãe um dia vai morrer, né? Espero eu não sofrer tanto, mas eu vou sofrer. Enfim, a gente vai perder pessoas, a gente vai ser mandado embora de um emprego, né? As coisas vão acontecer, né? Eu e preciso a criar maioria, uma casca, né? Uma fortaleza. é, esse é o ponto central. E a maioria das pessoas, Ademilson, elas têm esse componente de maturidade. São o que a gente chama de quarta camada da teoria do professor Olavo de Carvalho. Então, a personalidade imatura, ela não tolera frustração, ela quer, normalmente o eixo narrativo dela é a busca pelo prazer, certo? Então, e a gente sabe que o prazer, ele é muito ambíguo. O prazer, por definição, ele acaba. Então, Sim, quem busca o prazer como eixo narrativo, ele leva uma vida frustrada e invariavelmente deprime. É uma dinâmica que a gente vê muito em consultório, né? começa a aparecer o vazio, né, Evelyn? Começa a aparecer o vazio, né? E eu lembro de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho vai falar que nós nascemos para o amor, para amar e É, para o amor, e para ser é. amado. E quando não acontece na nossa vida, nas nossas escolhas, essa dinâmica, começa a aparecer A o gente vazio. sofre. Exatamente. Começa a aparecer o vazio. E aí entra com Viktor Frankl, né? A gente começa a perder o sentido da vida. A gente começa. O sentido da vida é prazer, mas mesmo pessoas que têm uma vida, né, em busca do prazer, sentem o vazio. Né? Quantas pessoas famosas, ricas, isso e aquilo, sentem esse vazio? Porque não é o prazer que preenche. Né? Elas Exato. ficam uma vida sem sentido. O amor, quando Santo Agostinho fala, ele tem um quê de eternidade. Ele é elevado, sabe? A Sim, gente puxa o amor para uma coisa transcendente. O amor e a felicidade a gente consegue colocar junto de um quadro transcendente. A gente vai uhum. explicar no final. Enquanto o prazer, ele é imanente, ele é baixo, ele é terreno, ele tem um fim em si mesmo, sabe? E é a Sim, chave para frustração. Não tem jeito. sim, sim. E outra, né? Quando a gente toca nesse assunto, eu fico com isso. Eu lembro de São Paulo Apóstolo, que vai falar que, né, que as provações do tempo presente, o sofrimento do tempo presente, não são comparados com a glória que há de vir, no sentido futuro. A glória que há de vir é justamente você ser preenchido pelo amor, pelo eterno, pela eternidade. E quando você é preenchido por isso, as penas de agora não são nada, são pó, é vazia, fumaça que some, não são comparados. Então, a gente cria essa esperança na glória que há de vir. Né? Eu sei que vai vir. Então, isso aqui passa, o meu corpo passa, essa dor física, ela está aqui. Ela não é, ela só está. Daqui a pouco ela passa. Né? A Exato. perda de alguém, perda de um ente querido, né? Ela vai acontecer. Mas se eu tenho a esperança na eternidade,
eu vou encontrar com essa pessoa, com quem eu amo na eternidade, né? E Então, aí, assim, Ademilson, alguns seguidores que já acompanham a gente há mais tempo certamente sabem que nós dois somos católicos e etc. Agora, tirando esse componente da nossa fé, ainda assim a gente consegue falar em transcendência. O claro. Frankl, ele fala em autotranscendência. Para mim, não tem como você ser pleno e criar essa casca que a gente está falando se você não desenvolve esse componente de autotranscendência. Por quê? Porque a depressão, ela tem esse mecanismo de um olhar narcísico, de um olhar voltado para dentro, para si mesmo. Então, Frankl, ele sugere um esquecimento de si próprio, em detrimento ao amor e à entrega a uma pessoa, verdadeiramente, um amor verdadeiro, não essas baixarias que a gente vê por aí, mas autotranscendência, um esquecimento de si e uma entrega e um amor ao outro, a outra pessoa, ou então a um ideal. Né? Então, fugindo, esquecendo do componente de religião, a gente ainda precisa trabalhar com os nossos pacientes. As pessoas têm que ter em mente que uma psique, uma mente, uma vida saudável, ela se constrói com base na transcendência, né? O ser humano, ele é tridimensional, ele é biopsicossocial, então a gente avalia o componente biológico, a personalidade e também o espírito, né? Sim, sim. E aí entra nesse biológico, acho que seria interessante você falar a importância da meditação, né? A Ah, importância mesmo, claro. porque uma das É, coisas dos mitos, né, que as pessoas têm, que às vezes a pessoa chega, que eu não quero ficar dependente da medicação para sempre. É grande, é, né? A adesão à medicação é um fator crucial para a melhora do sintoma, para a diminuição do exato, sintoma. exato, exato. Então, Ademilson, eu tento educar muitos meus pacientes nesse sentido, porque tem muitos que chegam e me falam o seguinte, doutor, eu até venho consultar com você, mas eu não tomo remédio. Mas, Mas, então, assim, salvo um primeiro episódio depressivo, que você aborda o paciente muito precocemente, que é classificado como leve, esses casos a gente tenta, existe a possibilidade de você manejar só com terapia, certo? é, Agora, quando sim. é mais de um episódio, quando a gravidade é uma gravidade moderada, a gente tem que entrar com a medicação. Até porque se a Hum, gente não entra com a medicação e não trata efetivamente, agressivamente, como eu gosto de usar, inclusive, esse termo, se a gente não trata da maneira que tem que tratar, tende a ser recorrente, o paciente experimentar vários episódios ao longo da vida, tende a cronificar. Então, assim, depressão não tem cura de maneira geral. A gente fala que seu paciente ele experimenta uma remissão dos sintomas com tratamento adequado, certo? E aí ele tem que ficar atento, porque se ele já teve um episódio depressivo, existe a tendência de que ele venha a. Existe um risco maior de que ele venha a desenvolver outros episódios. Então, não. não tem cura, tem tratamento com possibilidade de remissão de sintomas, certo? Os fármacos que a gente usa são os da classe de inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Não vou dar exemplos para ninguém sair Sim. comprando por Aham. conta própria. Né? Mas, Porque tem farmácia que vende, né? Misericórdia. misericórdia. Mas no geral, de medicação, a gente usa essa classe de medicamento como primeira linha. Agora, é só medicação? Não, de forma alguma. Existem várias outras abordagens que a gente precisa fazer, tanto para tratar, para remitir sintoma, quanto para manter, para manutenção do tratamento. Então, por Uhum. exemplo, alimentação. Para a produção dos neurotransmissores, que são as moléculas envolvidas na,
neurobiologia ali da depressão, a gente precisa de ter minerais, de ter vitaminas. Então, o paciente ele não vai conseguir um sucesso, um excelente tratamento, se com a medicação ele não fizer nenhuma mudança em estilo de vida. Então, ele precisa de suplementação. Eu gosto muito de suplementar vitamina D, as vitaminas do complexo B. Elas são fundamentais para o humor. Hormônio tireoidiano, quando esse paciente tem alguma alteração, certo? Sim. Outra coisa que é muito interessante, que eu sempre falo com os meus pacientes, beber água. Sabe? A medicação que você... Às vezes a pessoa toma o copo de água que usou para tomar o remédio, e é a água do dia. A medicação precisa ser absorvida, precisa circular, sabe? Outra coisa que eu acho muito interessante é orientar uma dieta anti-inflamatória. Porque os transtornos psiquiátricos, eles têm esse componente inflamatório. Então, fazer aquela alguma relação, forma... né, do intestino, cérebro. Claro. Eles estão apontando, né? O que a gente come influencia no humor. Exato. A serotonina, que é o principal humor envolvido na depressão, 95% dela é produzida no intestino, não é produzida no cérebro. Então, uma saúde intestinal, em que não há, por exemplo, se o paciente tem alguma intolerância, que a gente trate uma intolerância à lactose, uma intolerância ao glúten, que a gente trate isso, sabe? Sim. E depois tem sono, né? Oi? Eu ia passar para o próximo tópico. Mas vamos falar do sono. O sono é fundamental. Né? Eu ia falar do sono, que às vezes o paciente não dorme, não está dormindo bem, e ele precisa mudar os hábitos dele, né? De fazer aquele higiene do sono antes de dormir, aquela meia hora, uma hora antes de dormir, fazer todo aquele ritual. Igual as mamães, os papais colocam a criança para dormir, todo aquele ritual, tem todo aquele ritual, mas para ele mesmo não coloca, né? Então, às vezes a pessoa ali no estado, saindo de uma depressão, passando por umas dificuldades emocionais, ela precisa ter essa consciência do sono dela, melhorar a qualidade do sono dela. Exato. Né? Que por outro dia ela está bem. Exatamente. A Academia Americana de Psiquiatria, ela coloca pra gente a higiene do sono como primeira linha para tratamento de insônia. Então, por exemplo, evitar o uso de psicoestimulantes a partir de um determinado horário. O que é psicoestimulante? Coca-Cola, chocolate, cafeína, alguns tipos de chá, né? Chá preto, chimarrão. Então, a partir ali das 3 da tarde, o ideal é que já não haja consumo. Algumas pessoas são mais sensíveis e precisam retirar mais cedo, por exemplo, sabe? Sim, outro detalhe, o quarto, que seja para dormir, certo? Usa a cama não para trabalhar ou para estudar, usa para dormir. Assistir filme. TV em quarto. É terrível. Fim do mundo, Precisa que seja um ambiente escuro, com blackout. Porque a gente, para produzir o hormônio do sono, a melatonina, a gente precisa dessa ausência de luz. Né? Sim. Algumas décadas atrás, sem desenvolvimento industrial, a gente experimentava, tinha uma regulação um pouco mais satisfatória do nosso ciclo circadiano, certo? Sim. Porque anoitecia, a casa já escurecia, e aí o cérebro sabia que era hora de dormir. Agora já não tem mais esse relógio, né? Então, fica escuro lá fora e a gente acende tudo em casa. Sim, aqui, a luz aqui, às vezes parece mais claro que a luz do dia, né? Porque tá muito estímulo e vai atrasando essa produção de melatonina mesmo, né? Para induzir o sono. Uma dica, Demilson. Pode falar, só eu tô falando. Não, pode finalizar. Comecei a falar e não parei. Essa parte do sono.
Mas uma dica é de à noite em casa ter luminárias. Você deixar as luminárias acesas e os ambientes relativamente escuros, né? Uhum. Eu, à noite, o meu Sim. quarto, ele fica escuro. Ele tá aceso agora por conta da live. Mas sempre, assim, Uhum. anoiteceu, eu já ligo a luminária, deixo ele bem, porque senão a gente não desliga, realmente. Sim, o cérebro não entende, né? O organismo não entende É, que precisa parar, né? é Bom, verdade. também, o Evelyn, um quadro, né, de atividades, a rotina daquela pessoa que está num processo depressivo, ela precisa, às vezes, não é entender, começar a entender que ela precisa fazer, entrar em movimento para ter uma satisfação, né, para sentir uma satisfação, para começar a sair. Porque se ela for esperar essa satisfação, ela ter essa vontade, essa satisfação, ela não vai conseguir. Então, uma coisa que eu É, trabalho com o paciente é justamente, cara, você precisa, por exemplo, né, o paciente fala, cara, você precisa ao menos levantar e dar uma caminhada no quarteirão, por exemplo. Uma caminhada no quarteirão. E lá ele vai pegar sol, ele vai ver o vizinho, ele vai ver o cachorro, ele vai ouvir o passarinho, ele vai ver a natureza, enfim, ele vai entrar em movimento. Ele vai a vida é sentir alguma movimento, satisfação. E ele vai começar a perceber, verdade. nossa, eu consegui, então eu consigo. E ele vai começar a ter essa motivação dele, vai começar a melhorar aos poucos, Por e isso, Ademilson, que desconstruindo. Hum, o melhor tratamento para depressão é a medicação associada à terapia. Porque, por exemplo, existe um momento, existe uma janela, dependendo da gravidade da depressão, em que o paciente ele não consegue. uhum. Mas, meu Sim, bem, tratamento está funcionando, passou um tempo, é com você. sim, E aí entra a terapia para essa pessoa começar a é, desenvolver a personalidade mesmo, né? sim. Para lidar com Começar, frustração, para sim, criar uma rotina. começar a aprender, ou principalmente, assim, eu particularmente na terapia, a ensinar o paciente a não fazer uma má interpretação da realidade. É, Porque isso é a raiz, assim, vamos dizer assim, tem a base é, biológica, claro, mas se a pessoa interpreta de maneira negativa a realidade que chega para ela, pronto, ela deprime, ela entra em ansiedade, ela vai ter pânico, ela vai ter desânimo, ela vai se prostrar, ela vai exato. reagir, aí, dependendo do temperamento dela, ela vai reagir de uma forma ou vai deprimir, né? Era o que a gente estava Então, falando. Pode falar. Então, a questão é justamente aprender a não fazer uma má interpretação da realidade. É isso que a gente em terapia, eu particularmente trabalho bastante em terapia. Perfeito, perfeito. Era aquele componente, né, da teoria cognitiva de Beck. Uma visão errônea do mundo, uma percepção errônea de si mesma e do futuro. O deprimido, ele olha para o futuro com uma falta de esperança, como se o fracasso ele estivesse ali só esperando para acontecer. Já espero o pior, né? Pessimismo, né? Uhum, sim. Pessimismo. E depois, o Evelyn, tem a questão da pessoa se colocar em desconforto, ela aceitar o desconforto e agir com o desconforto. Mesmo com o Perfeito. desconforto, ela consegue agir. Às vezes ela não acredita nela, né? Dependendo aí da intensidade do quadro depressivo. Mas ao longo do processo terapêutico, eu particularmente eu trabalho e falo, ó, você consegue agir mesmo com ansiedade, mesmo triste, você consegue tomar um banho, você consegue arrumar a casa, você consegue passear com o cachorro, enfim, né? Ela consegue agir mesmo sentindo aquele desconforto, né? E sabendo que o desconforto ele não vai chegar e vai permanecer, ele vai embora. Ela não fica com desconforto 24 horas, né? O desconforto ele tem essa
oscilação mesmo, né? Não é que eu tô sim. mal 24 horas, eu fico meio mal e tal, dependendo do quadro depressivo também. Mas em tratamento, eu particularmente vou trabalhando justamente essa possibilidade do paciente ser capaz de agir mesmo sentindo desconforto. É o que a gente fala, Demilson, sobre o desenvolvimento das virtudes. A virtude da fortaleza é a que eu mais gosto de trabalhar com os meus pacientes deprimidos. Tanto ela simbolicamente, fisicamente, sabe? É Uhum. muito comum do paciente deprimido chegar na consulta pra gente, sabe, magrinho, encurvado. Tem que desenvolver Sim. força, postura, Uhum. tônus muscular. A Uhum. gente é uma unidade. Então, a pessoa que está forte, que está ali com tônus, que está com a postura ereta, o cérebro ele Uhum. entende isso. A gente Uhum. está passando uma mensagem também, né? Sim. Quando ele Então se a olha no virtude da espelho, vê o peito aberto, o ombro é, largo, né? A mulher vê o corpo mais, né, agradável aos olhos dela, ela se percebe mais bela. Olha como é a aumenta a virtude da autoestima, a beleza. autoconfiança. Uhum. É a virtude da beleza. Exato. Uhum. Sim, a autoconfiança. Então, a virtude da beleza, da fortaleza, da ordem, da Uhum. sociabilidade. Existe, é um componente muito característico da depressão, a pessoa querer se isolar. Agora, Sim. está medicada? A medicação está funcionando? Crie esse esforço em estar em comunhão com as outras pessoas, fazer parte de algum grupo, grupo da Uhum. igreja, ou eventualmente estava conversando com uma paciente muito querida uns dias atrás, ela mesma trouxe a possibilidade de trabalhar como voluntária no hospital. Procura alguma Sim. coisa, tem tanta Uhum. coisa para fazer, tem tanta gente precisando de ajuda, sabe? Sim. Sim. É o artesanato, né, o Evelyn? Não é terapia, mas é terapêutico. A música, o instrumento musical, servir na igreja, né? Enfim, ser voluntário mesmo. Entrar num curso, aprender uma nova habilidade. Eu falo muito para meus pacientes, cara, aprende uma nova habilidade. Isso é totalmente terapêutico, isso é bom. Né? Você olha e fala, nossa, consegui, aprendi a tocar violão, teclado, flauta, gaita, não sei, algo. É tão legal. A gente está no meio, num grupo, né? E alguém toca um violão, É, olha que legal. Né? Olha, alguém canta, aprendeu uma aula de dança, aula de dança. Né? Isso é bom. perfeito. Sentimento de grupo, isso aumenta a autoconfiança, a autoestima. Né? Absolutamente. Bom, bom, minha senhorita, é isso? Você tem mais alguma coisa aí, mais algum ponto? É isso. Temos quanto tempo de live? Né? Tem mais? Então vamos indo então, não tem problema não. A gente falou bem, né? A gente falou bastante. A gente falou sobre sair de Sim, si, sobre pessoal. autotransferência, sobre virtude. Tem bastante conteúdo. Sim, tem bastante coisa. Pessoal, dá um feedback pra gente aqui. Acho que é interessante A alguma gente podia abrir pergunta. para pergunta, né? Deixa eu Pode ver. ser. Tem uma moça que ela escreveu sobre a depressão pós-parto. Ela tinha falando que também é grave, né? A depressão pós-parto é uma Sim. realidade. E é bem É um perigoso, momento né, Evelyn? de, Assim. é um momento de muita vulnerabilidade para a mulher. É Aham. uma mudança no núcleo familiar. Então, exige uma adaptação. É uma mudança Uhum. hormonal. Então, tendo recebido o diagnóstico de depressão pós-parto, é muito importante fazer um tratamento, tanto com Sim, psiquiatra quanto com terapeuta. sim, sim. É interessante, né? Eu estava estudando por causa de um caso clínico e a questão da depressão pós-parto tem um pouco a ver com a bipolaridade, né, Evelyn? Me corrige se eu estiver errado, né?
Tem, que a tem maioria... uma associação é, e pode eventualmente abrir um quadro, né, de bipolaridade, ou eventualmente de É. psicose. Essa, Uhum. como eu disse, essa variação hormonal da mulher é uma teoria que acaba predispondo a transtorno psiquiátrico. Sim, sim. É, por isso que é importante aí, vocês que estão acompanhando a gente, ficar de olho, né? Tanto em você mesmo, quanto nas pessoas que estão ao seu redor, né? Assim, nossa, eu acho que seria interessante você fazer uma terapia, ou então, ou acho que seria interessante, olha só, você vai lá, faz um acompanhamento psiquiátrico, faz uma avaliação psiquiátrica. Acho que é interessante o pessoal que está acompanhando a gente aí ficar, abrir bem os olhos, né, para isso. Bom, pessoal, aqui, ó. Quero consultar com vocês, só chamar no direct que a gente marca. Jaqueline, para continuar, dupla perfeita, obrigado. A live gloriosa. Legal, legal a Jaqueline, participação de querida, vocês. Você conhece? gente, adorei. Foi muito bom, né? Muito bom. Vamos marcar Muito a bom. próxima. Vamos marcar as próximas. E tem coisa nova e boa vindo aí, né, Evelyn? Vamos deixar o pessoal com uma pulga atrás da orelha. Vamos. Projeto novo. Projetos novos. Bom, obrigado, Evelyn, por participar, por colaborar aqui com o seu saber, né, com sabedoria, sua delicadeza. Muito obrigado e estou à disposição. Querida, Pessoal, sigam a Evelyn, que, né, pessoal do meu perfil, sigam a Evelyn, consultem com ela, sempre recomendo, consultem com ela, uma excelente pessoa, obrigada. excelente profissional e estamos à disposição, né? Querido, agradeço o convite, agradeço a sua confiança no meu trabalho. Ela é recíproca, também sempre te indico aos seus pacientes, colegas, eventualmente, que estão precisando de ajuda. É um prazer, como eu estava falando no início da live, sem fim estar aqui falando sobre saúde mental. E estaremos juntos em projetos novos e Sim. em lives novamente. Sim, com certeza. Pessoal, obrigado pela participação de vocês e até uma próxima. Tchau, tchau, hein? Tchau.